Bom dia, irmãos. A paz. Primeiro, eu queria agradecer o convite do pastor e a recepção dos irmãos. Eu estava aqui há 2 domingos atrás, veio eu e o meu pastor lá de Barueri. Nós somos da IPI do Regina Alice. E a gente foi muito bem recepcionado e hoje também, os meus pais também. Então, muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado, pelo convite. Antes da gente ir para a palavra, eu queria me apresentar um pouco. Então, meu nome é Alex, eu tenho 24 anos, eu sou de Barueri, cresci num lar evangélico, meus pais sempre me levaram para a igreja, mas eu só me converti aos 16 anos. Nessa época, eu já tocava no louvor, eu já liderava o grupo de adolescentes, mas, acredite se quiser, eu não era convertido ainda. Eu fazia porque eu estava lá e tinha que fazer, não tinha outra pessoa. Mas com 16 anos, eu encontrei o Senhor de verdade. Na verdade, Ele me encontrou de verdade, né? Ele me levou e o Espírito Santo me levou a decidir por seguir os caminhos do Senhor de fato, não olhar para trás, mas, e assim como o pastor disse, e a gente vai ver também um pouco na vida de Paulo aqui, apesar de muitos pecados e muitas coisas que me distanciavam de Deus, o Espírito Santo me ajudou a esquecer todas elas e viver uma nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Desde lá, junto com a minha conversão, eu recebi o chamado missionário. Na época eu não entendia muito bem, na época eu queria viajar para os lugares, então ia usar a missão como desculpa, mas aos 18 anos eu comecei a ser discipulado por um amigo que o pastor dele era um dos líderes da Missão Avante, que é uma missão que já envia missionários há muito tempo já. E aí dentro da Missão Avante, ajustando ali a visão que eu tinha da missão, eu descobri que não tinha quase nada a ver sobre viagem a missão, né? E simplesmente empregar o evangelho. Os salmos que a gente leu, as músicas que a gente tocou, essa é a essência da missão, pregar o evangelho, né? Pregar Cristo crucificado e ressurreto pelos pecados do mundo para as pessoas que ainda não ouviram. Então, a partir desse momento que eu descobri o que de fato era a missão, eu comecei a me preparar, então eu estou em preparo ainda, pré-envio. Eu tenho um projeto para, se Deus quiser, até o fim do ano ir para a Espanha, com a Missão Avante, passar 2 anos lá, e é como se fosse um estágio assim, então são 2 anos imerso na cultura, aprendendo a discipular, aprendendo a evangelizar, aprendendo como funciona organizar uma igreja do zero. E aí quando eu digo igreja aqui, eu vou dizer igreja algumas vezes durante o sermão aqui. E você não entenda como igreja 4 paredes ou como uma liturgia presbiteriana, entenda como um grupo de pessoas que acreditam em Cristo Jesus, que acreditam que Ele é Filho de Deus, que Ele ressuscitou pelos nossos pecados, e eles se reúnem para adorar esse Deus. Isso é igreja no Novo Testamento, e isso é igreja, continua sendo igreja nos dias de hoje. Então não tem muito a ver com liturgia, não tem muito a ver com espaço, mas sim com um grupo de pessoas que servem e adoram Jesus. Então, eu estarei 2 anos lá, servindo, já tenho um pastor lá, então vou aprender com ele, como se discipula, como se evangeliza em outra cultura, porque aqui no Brasil, a gente brasileiro conhece uns caminhos, assim, a gente conhece como chegar no brasileiro. O brasileiro é muito mais caloroso, o brasileiro, se você dá um bom dia para ele, ele já puxa um assunto, então é muito mais fácil, né? Para o espanhol é uma cultura diferente, aliás, para o europeu é diferente. A Europa vive num momento totalmente pós-cristão, onde o cristianismo já não serve mais para eles, então os pais também não ensinaram os filhos a servir a Jesus, a amar Jesus, então os filhos hoje não querem saber. A Espanha é um país católico, mas é um católico nominal, parecido um pouco com o catolicismo daqui. Então, só os mais velhos que receberam dos seus pais vão à missa, e os filhos não querem saber mais. E eu vou para uma região onde, no sul ali da Espanha, em Granada, onde existe uma igreja só, que é a igreja que eu vou apoiar, que é o pastor Celso que está lá. Existe uma igreja só para diversas cidades em volta. Então, não existe presença de sequer um cristão naquela região ali, né? Então, imagina assim que diversos bairros aqui de São Paulo não tem nenhuma igreja. Nenhuma igreja em diversos bairros. Hoje, pelo menos lá em Barueri, na mesma rua tem umas 4, assim. Tem uma avenida em Alphaville que a gente chama Avenida das Igrejas, que tem muita igreja. E é uma realidade totalmente diferente na Espanha, né? Então, isso não acontece lá. Então, eu estou indo lá para, além de aprender, também a servir, né? A igreja que o Celso, que o pastor que tem lá, que é uma única entre várias cidades, já está fazendo mais ou menos uns 10 anos. E como é muito difícil você evangelizar, discipular, criar relacionamentos profundos, e discipular no sentido de
eu peguei uma pessoa que não cria no Evangelho, ela passou a crer no Evangelho, ela foi discipulada e agora ela prega o Evangelho, é um período muito difícil. Então talvez você conheça pessoas que estão na igreja desde sempre e nunca pregou o Evangelho para ninguém. Quanto mais difícil isso é na Espanha, que as pessoas não querem saber do Evangelho. Ou na Europa, que as pessoas não querem saber. Então, realmente a obra do Espírito Santo, tocar no coração de uma pessoa para que ela saia de um pagão, de um gentil, para alguém que prega o Evangelho com toda força, com toda coragem. Né? Então, além dessa igreja, já tem surgido pessoas espanhóis nativos que têm o desejo de viver integralmente na missão. E isso é um milagre. Isso é um milagre. Você evangelizar num local onde não se crê o Evangelho e a pessoa se converter e está disposta a largar todas as coisas para pregar o Evangelho que ela recebeu de uma outra nação. Então, estou indo lá para servir 2 anos, estou no momento de levantar recursos, levantar parceiros, igrejas que vão me ajudar em oração. Tem sido um momento de muitas bênçãos, assim, eu tenho encontrado pessoas, eu até comentei com o pastor, quando ele me falou que a igreja aqui era muito missionária, eu fiquei espantado, porque não é uma realidade da igreja brasileira, não é uma realidade da igreja em que eu cresci, não é uma realidade de muitas igrejas ao redor do mundo. Então, é bem difícil a gente encontrar uma igreja missionária hoje em dia. Então, valorizem, irmãos. Valorizem. Vocês estão numa igreja saudável, uma igreja que se importa com aquilo que Deus se importa. Missão é o centro do coração de Deus. Para que serve a igreja se não missão? Né? Existem dois objetivos maiores da igreja, que é glorificar a Cristo e pregar o Evangelho. Fora isso, Jesus já poderia ter voltado e a gente já poderia estar com Ele nos céus. Então, é uma igreja, e eu dou glória a Deus por isso, porque eu tenho conhecido outras igrejas também, que não só valorizam missão, mas se esforçam para pregar o Evangelho, se esforçam para abençoar missionários, se esforçam para enviar missionários, preparar as crianças. 2 domingos passados que eu estive aqui tocando, teve um momento de oferta, e as crianças vieram trazer as ofertas, e depois conversei com o presbítero, e as crianças são ensinadas sobre missão nesse mês, e chegam em casa, compartilham a missão com os pais, ou com alguém da família. E eu nunca vi isso na minha vida. Então valorizem essa igreja. É uma igreja bênção, tem abençoado tantos ministérios, e que Deus continue assim fazendo. Amém? Então vamos para o texto. A gente vai ler hoje Atos 13. Se você tiver sua Bíblia, pode abrir. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 4. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho, o qual os chamei. Então, depois de mais jejum e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles descerem ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Até aqui. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pelos cânticos, Senhor, pelas leituras que já fizemos hoje. Obrigado pela comunhão que já tivemos e ainda teremos aqui. E nesse momento nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Palavras ditas por homens são vazias, mas aquelas que o Teu Espírito Santo toca, Senhor, nunca volta vazia. Então nos ajude, Senhor, a ser tocados, transformados, Senhor, avisados, encorajados pela Tua palavra. Nós cremos que ela é poderosa para tocar o nosso coração. E nós te pedimos humildemente, faça isso esta manhã. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Antes da gente destrinchar o texto, eu queria contar uma história. Por ser uma igreja missionária, eu acredito que vocês têm muito contato com algumas outras nações, né? O pastor me contou que tem alguém da Jordânia que às vezes ronda por aqui. Eu queria contar uma história para que a gente possa entender qual que é o papel da igreja, né? A igreja que fica, por exemplo, aqui no Brasil, né? Qual que é o papel da igreja? Na época da União Soviética, existia um cristão chamado Alexander, na União Soviética, na antiga União Soviética, e ele foi preso por causa da sua fé. Então ele foi levado para um dos lugares mais gelados da Sibéria por causa da sua fé. Além de ser maltratado e tudo mais, ele foi largado numa cela onde não existiam janelas, era só grade. E ele não tinha uma roupa adequada para aquele frio, né? Então ele estava simplesmente largado para morrer. Os soldados largaram ele naquela cela porque sabiam que ele ia morrer de frio, né? E ele conseguiu sobreviver a primeira noite, mas a segunda noite ele já estava sentindo que o sangue das suas veias estava congelando.
e ele não ia aguentar. E ele sempre orava em voz baixa para que os soldados não ouvissem. Mas naquela noite ele sentiu que ele ia morrer de fato, e ele começa a orar em voz alta, indignado com Deus. Deus, como assim? Eu guardei a minha fé até aqui, para você me deixar morrer de frio, para você me deixar morrer na mão de soldados, para você me deixar morrer por causa da minha fé? Foi em vão que eu guardei a minha fé? E ele orou, e ele foi dormir de tanto cansaço, assim, de tanto desespero, ele acabou pegando no sono. Ele acordou, e no momento que ele acordou de manhã, ele sentiu que o seu corpo estava totalmente quente, incrivelmente quente, assim, muito calor. E os soldados entram naquela cela, todos fardados, cheios de roupas, assim, parecendo os esquimós, entram naquela cela e percebem que ele não estava nem tremendo de frio, que ele não estava nem pálido, como se não tivesse circulação de sangue acontecendo. Ele estava como se estivesse num país subtropical. E eles perguntam o que está acontecendo. Enfim, essa situação passa, acaba a União Soviética e ele é liberto. Deus o libertou. Muito tempo depois, existe um ministério que chama Portas Abertas, eu acredito que alguns irmãos conheçam aqui. É um ministério que cuida de cristãos perseguidos, em países que perseguem cristãos. Então, leva recurso, treinamento, resgatam, enviam advogados para tirar da prisão. É um ministério focado em cristãos perseguidos. Antes desse Alexander ser preso e ser jogado na Sibéria, a Missão Portas Abertas enviou cartas para algumas igrejas, e nas Filipinas, para orar para alguns cristãos. E até hoje, a Missão Portas Abertas faz isso. Então, se você assina a revista deles, ou se você entra no site deles, você consegue receber história de cristãos e pedidos de oração. Então, essa igreja na Filipinas recebeu essa carta, e aí, no momento que ela recebe a carta e vê o nome Alexander, os irmãos começam a se juntar, e eles começam a contar testemunhos que 6 meses antes, Deus havia acordado alguns cristãos daquela igreja na Filipinas para orar por um tal de Alexander. Então, 6 meses antes de ser preso, o Alexander já recebia orações de irmão na Filipinas. E depois que a Missão Portas Abertas envia a carta, eles descobrem quem é esse Alexander. E muito tempo depois eles se reencontram. E o que a gente pode aprender disso? Nós pensamos que a igreja está limitada geograficamente ou fisicamente. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar, talvez, a igreja do lado. Quanto mais a igreja que é perseguida lá no Oriente Médio, por exemplo. Nós não conseguimos enxergar o desespero de cristãos que, por causa da sua fé, sofrem todos os dias perseguição, que tem sua casa explodida, sua esposa maltratada, seus filhos mortos por causa da sua fé. Mas histórias como essa nos mostram que a igreja de Jesus é muito maior do que a gente pensa, que Deus é o mais interessado na expansão do reino, e Ele sim tem poder para acordar pessoas de madrugada para orar por cristãos perseguidos. Então, nós somos chamados a orar. Nós não precisamos ser acordados de madrugada para orar pelos cristãos perseguidos. Nós somos chamados a orar, a ser um com eles. E o que a gente vai ver aqui no texto é também sobre essa unidade, apesar da pluralidade da igreja. Então, nós somos chamados, como igreja, a abençoar cristãos, perseguidos ou não, missionários ou não. Nós somos chamados a nos preocupar com a igreja. Nós estamos no mês que a igreja, a IPI, completa 120 anos, né? E o pastor tem pregado sobre características de uma igreja. E nós vamos ver aqui a igreja da Antioquia na Síria. Então, eu queria destacar algumas coisas aqui. O primeiro, o contexto dessa carta, da carta de Atos. Né? Jesus havia ressuscitado, Jesus havia comissionado seus discípulos para irem pregarem. Antes, eles receberam o Espírito Santo, receberam poder, então eles passaram de discípulos que estavam totalmente desesperados porque o seu mestre havia morrido, eles estavam com medo, escondidos numa sala, eles passaram dessa situação para uma situação onde que o Espírito desceu sobre eles e eles pregavam todos os dias. Então nós vemos Pedro diariamente tendo que se defender diante dos fariseus, diante dos mestres da lei, por causa da sua fé. E apesar de serem presos, no momento que eles saem da cadeia, eles vão lá e voltam a pregar. Então eles saem do momento de desespero e medo para um momento de coragem e pregar o evangelho com coragem. E aí, em Atos 7, nós vemos a história de Estevão, onde ele é morto, e Saulo estava nessa situação, estava ali observando. Estevão é morto e começa uma grande onda de perseguição em Jerusalém. Nesse momento, os cristãos são dispersos. E nós já vimos isso antes. Os cristãos são dispersos e eles vão para outros lugares, e enquanto eles vão, eles pregam o evangelho. E assim nasce a igreja de Antioquia na Síria. Cristãos perseguidos que fugiram da perseguição se reúnem em outro lugar, assim na Antioquia na Síria.
que é o capítulo 13. E nós já vimos perseguições assim antes. Então, nós vemos que desde o Antigo Testamento, desde o primeiro chamado de Abraão, Deus se interessava nas nações. Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não estava falando só do povo hebreu, ele não estava falando só do povo judeu, mas ele estava falando de todas as famílias da terra. Então, uma das primeiras promessas que temos ao povo de Israel é a promessa de que, por meio do povo de Israel, todos conhecerão a Deus. E aí nós vamos para os profetas. Então, Daniel, por exemplo, lá na Babilônia, Deus está falando assim: se vocês continuarem pecando, eu vou mandar o povo da Babilônia, um povo estrangeiro que não conhece, não me conhece, e eu vou levar vocês cativos para lá. O povo não acredita, Babilônia vem, leva o povo, e Daniel está no meio deles. O que acontece na Babilônia? Nabucodonosor, ou seja, o rei desse império, que é visto como um império... lá em Apocalipse, a Babilônia é tido como símbolo do anticristo ali, do império do anticristo. Então nós vemos que o rei deste império se converte. Então Deus usa a perseguição, Deus usa o exílio do povo para lembrar o povo: eu chamei vocês para serem luz entre as nações. Eu não chamei vocês para se fecharem no mundo de vocês. Eu não chamei vocês para se trancarem dentro de uma igreja, mas eu chamei vocês para serem luz entre as nações. Então, Daniel, com seus amigos, vão para a Babilônia forçados, já que eles não vão e pregam o evangelho aos outros, eles vão forçados para o exílio, e Nabucodonosor é convertido ao evangelho. Nabucodonosor reconhece que Deus é o único Deus e o Deus poderoso. E assim acontece durante todo o Antigo Testamento. Os salmos direto nos falam para que venham todos ao Monte Sião e adorem a Deus, que todas as nações glorifiquem a Deus. Nós lemos o Salmo 96, que diz também isso. Então, nós vemos que sempre estava no coração de Deus que as nações o conhecessem. Missão não é algo novo. A pregação do evangelho a quem não conhece não é algo revolucionário, não é algo novo. Sempre esteve e sempre foi a vontade de Deus. Então, a gente vê que a perseguição, assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, faz o evangelho se expandir. E fora da Bíblia, se a gente olhar para o passado não tão distante, nós vemos também que na China foi assim. Em outros países com a ditadura que perseguia cristãos, foi assim. No Iraque, é uma das igrejas que mais crescia nos últimos anos, onde é proibido pregar o evangelho. Então, Deus usa a perseguição, e apesar da perseguição, a igreja continua crescendo. E aí a gente entra em Atos 13. Então, depois da perseguição, a igreja de Antioquia se forma. E o primeiro versículo diz: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas, e Saulo. E a primeira característica de uma igreja missionária é que ela é uma igreja plural. Em que sentido? Em que sentido é uma igreja plural? Se a gente olhar para os nomes, primeiro, ele diz que entre os profetas e mestres. E nós vemos na Bíblia que o Espírito dá muitos dons. E dons a todos. Todos nós temos os dons aqui. Todos nós somos chamados, em alguma forma, seja na área artística, seja na área técnica, seja em qualquer área. Todos nós temos dons de Deus. E é o mesmo Deus que distribui, é o mesmo Espírito que derrama os dons. Então, se você pensa que você não tem dom, que você é chamado simplesmente para vir à igreja e sentar no banco, você está enganado. Você tem o dom de Deus dentro de você. Você tem a capacidade de pregar. Você foi chamado para ser luz, seja na sua família, seja entre os seus amigos, seja entre o seu trabalho. Você é escolhido por Deus para pregar o evangelho. Lá em Pedro, na carta de Pedro, ele diz que nós somos sacerdotes reais. Todos somos nação santa e sacerdotes reais. Não é somente o pastor que é chamado para pregar aqui na frente. Não é somente o missionário que é chamado para pregar o evangelho. Todos nós somos chamados a serem representantes de Jesus na terra. Então você é chamado. Então entre a igreja tinha profetas e mestres. E aí ele começa a citar algum nome aqui. O primeiro é Barnabé. Não sei quantos conhecem aqui o hino. Eu conheci por causa da minha mãe, da minha igreja, que é bem antiga. Barnabé, natural de Chipre. A gente zoava um pouco esse hino, mas não entra em questão aqui. Então Barnabé, ele era natural de Chipre. E por coincidência, era o lugar que eles foram depois, né? Então, e Chipre era de origem grega. O local ali era cheio de gentios. Então, Barnabé é provavelmente de origem gentia. E aí depois ele fala sobre Simeão. Apesar de Simeão ser um nome judeu,
A sua origem, quando ele fala chamado negro, provavelmente ele era da África, ou da Nigéria ali, ou de alguma região da África. Então nós temos já Barnabé de Chipre, que é a origem gentia, grega. Nós temos Simeão, que provavelmente era um africano. Aí ele fala Lúcio de Cirene, e Cirene é na Líbia, na África também. E aí depois ele fala Manaém, que foi criado com o rei Herodes. Então nós temos um de origem gentia, 2 africanos e alguém que foi criado com o rei. E por último ele fala Saulo, que era judeu de nascença. Então, em resumo, uma igreja plural, uma igreja da Antioquia na Síria, tinha um cristão de origem gentia, 2 africanos, um criado com o rei e um de origem judeu. Se isso não é pluralidade dentro de uma igreja, o que é? E se você olhar para o lado, se você olhar para trás, você vai ver pessoas com histórias diferentes, contextos diferentes, uma criação totalmente diferente e talvez até uma cultura totalmente diferente. Eu vou passando em algumas igrejas e eu vejo jovens tatuados e com brinco, eu vejo jovens usando Vans e um estilo totalmente diferente, e do lado dele tem senhores de idade com terno e gravata. Isso é a igreja de Jesus. Isso é a igreja de Jesus. Nós podemos nos limitar na nossa cabeça de que o cristão é de uma forma, de que o cristão é aquele que coloca a Bíblia debaixo do braço, anda de terno na rua e vai para a igreja. Mas a igreja de Jesus é totalmente diferente. A igreja de Jesus chama o de origem grega, gentil. A igreja de Jesus chama o judeu que perseguia os cristãos. A igreja de Jesus chama 2 africanos. A igreja de Jesus chama qualquer tipo de pessoa. E nesse meio surge uma igreja missionária. É nesse meio plural que surge uma igreja missionária. E quais são os benefícios dessa diferença toda? Porque é muito fácil a gente olhar para toda essa diferença e toda essa pluralidade e achar muitos desafios e problemas. E, de fato, nos nossos olhos carnais, nós só conseguimos enxergar esses problemas e desafios. Mas, na diferença, assim como no casamento, existe edificação. Então, é quando eu necessito de algo que eu não consigo fazer, que meu irmão me supre naquilo. É quando eu sou limitado, talvez para o som, para mexer nas técnicas de som, talvez para a live, que é meu irmão que na diferença consegue fazer. Assim como no casamento, a completude. Aquilo que eu não enxergo, meu irmão está enxergando. Aquele que eu não consigo alcançar, o meu irmão alcança. Então, quando eu falei sobre o jovem e o senhor sentado do lado, eu consigo ver. E eu tenho experiências próximas de pessoas que muitas vezes são ridicularizadas pela igreja. São tiradas da igreja como cristãos sérios. E essas pessoas são as que mais alcançam pessoas na rua. Então, os nossos olhos carnais conseguem ver o ministro, o pastor de uma forma. Mas Jesus olha o coração. Se o seu coração está disposto, se o seu coração está disposto a pregar o evangelho, a amar o seu próximo, a querer a salvação do seu próximo, não importa a forma que você se veste, não importa como você fala, a intenção do seu coração Jesus vê. É óbvio que nós não podemos ir para os extremos, porque isso prova que nós não conhecemos e não temos muita sabedoria da Bíblia. Mas nós não podemos limitar o nosso olhar e a nossa cabeça, dizendo que ser cristão é isso, e ponto. Ser cristão, no mínimo, é crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a glória de Deus Pai, e nós somos chamados a ser parecidos com Ele. Isso é ser cristão. O resto a gente vai construindo. Tem uma frase muito interessante de Santo Agostinho que ele diz assim, no essencial, que haja unidade. Então, daquilo que nós não devemos discordar, que haja unidade. Sobre a salvação, sobre Cristo voltar, sobre nos tornarmos parecidos com Jesus, que isso haja unidade. Na dúvida, que haja liberdade. E aí ele encerra com chave de ouro. Mas em tudo, vou até lembrar aqui, mas em tudo, a comunidade. Em tudo, a comunhão. Se alguém pensa diferente de nós, não é passivo de ridicularizarmos, não é passivo de simplesmente pensarmos como menor que nós. Pelo contrário, nós podemos aprender uns com os outros. Eu falei aqui no domingo que eu vim, que eu falei assim, quando eu vi as crianças, como era o trabalho com as crianças, eu falei assim, meu Deus, a gente precisa muito disso na igreja. E o que a gente estaria perdendo se a gente não conseguisse olhar para os irmãos que estão fazendo coisas diferentes de nós,
mas que estão edificando tanto essas crianças e expandindo tanto o reino, o que nós perderíamos se nossos olhos estivessem fechados para isso? Então, nós precisamos de uma igreja plural. Nós não temos que suportar uma igreja plural. Nós não temos que simplesmente tentar passar pela igreja plural. Nós precisamos uns dos outros, diferente como somos. Nós precisamos de diferentes dons. Fora isso, Efésios 3,10 diz assim, a intenção dessa graça, que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. O que ele está dizendo? Que Deus tem uma multiforme sabedoria, uma igreja quadrada, e aí não entendam como um sentido pejorativo, mas um sentido de uma igreja que coloca Deus numa caixa, não consegue expressar a multiforme sabedoria de Deus. Nós precisamos uns dos outros aqui, porque em um eu encontro misericórdia, eu encontro excelência naquilo que faz, o outro eu encontro amor incondicional pelo próximo, outro eu encontro perdão, o outro eu encontro dar com generosidade, outro eu encontro uma liderança e lidera com autoridade. Então, diversos dons me mostram quem Deus é. O fruto do Espírito é fruto do Espírito porque é o Espírito de Deus. E é diferente porque é a multiforme sabedoria de Deus. Então nós precisamos de uma igreja plural que mostre a pluralidade, a multiforme sabedoria de Deus. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. Nós precisamos conhecer a graça, a generosidade, a justiça de Deus. Nós precisamos conhecer a liderança, o senhorio de Deus. E eu não sei você, mas eu não consigo exercer todas essas coisas com excelência. Eu conheço pessoas que exercem generosidade com excelência. Eu conheço pessoas que são extremamente justas. Eu conheço pessoas que são extremamente misericordiosas. Eu conheço pessoas que lideram como ninguém lidera. Uma liderança exemplar nos modelos de Jesus. Uma liderança que serve com vontade. E quando eu junto tudo isso, eu tenho a multiforme sabedoria de Deus. Então a pluralidade é extremamente necessária dentro da igreja, para que a gente possa conhecer Deus como todo. 1 Pedro 3,10 diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A igreja revela a múltipla forma, a perfeição de Deus. E nós precisamos disso. Então, além de valorizar essa pluralidade, muitas vezes nós não conseguimos, certo? É difícil às vezes, é difícil eu me relacionar com pessoas que são totalmente diferentes de mim, ou pensam diferente de mim. Nesse momento nós precisamos do respeito. Então essas pessoas que estavam aqui na igreja, eu não sei se elas tinham uma teologia diferente, talvez a Bíblia não fala disso. Mas Paulo e Barnabé, mais para frente, eles se desentendem. Um vai para um lado, o outro vai para o outro, por culpa do primo de Barnabé. Então eles se desentendem, se separam, mas no fim das contas, Paulo se reconcilia com Barnabé e com o homem que ele brigou. Então assim, no desentendimento nós precisamos de respeito e lembrar que todos somos a imagem e semelhança de Deus, que todos temos o mesmo Espírito habitando dentro de nós, que todos temos o mesmo propósito, estamos correndo a mesma corrida, a mesma maratona, e que todos nós sentimos a mesma dor. Paulo, quando vai falar do corpo de Cristo, ele diz assim, não pense que o membro menor não tem importância, porque quando um sente dor, o corpo todo sente dor. E eu não sei se você já teve contato com a igreja perseguida, no sentido, sei lá, ou talvez no YouTube, ou alguém conversando com você, alguma história, mas toda vez que um cristão é morto por causa da sua fé, a igreja toda deveria sentir. Toda vez que um irmão tem a sua casa destruída, explodida, a sua família morta por causa da sua fé, a igreja toda deveria sentir. E é por isso que a gente ora, é por isso que a gente contribui financeiramente, é por isso que a gente vai, é por isso que a gente se mobiliza. Não é um corpo desconexo, não existe o corpo do Brasil e o corpo do Iraque, é um só corpo. E assim como o corpo, quando um membro sofre, todo o membro sofre. E nós precisamos nos colocar nessa posição, porque ninguém nasce com Tem uma frase, que eu não lembro de quem mas é um padre, que ele diz assim, que o amor ao próximo é igual malária. Você só pega tendo contato. Você só vai conseguir amar o seu irmão que sofre. Você só vai conseguir amar o cristão que sofre de verdade, na sua pele,
Paulo fala que ele tem as marcas que ele pertence a Cristo, que prova que ele pertence a Cristo. Nós só vamos conseguir amar esses cristãos que estão sendo mortos quando a gente tem contato, quando a gente busca entender o que está acontecendo. Quando a gente busca entender o que está acontecendo politicamente nesses lugares, para que esses cristãos sejam mortos. Então, nós precisamos nos esforçar. Não é algo que desce do céu e pronto, agora eu saio amando todo cristão perseguido. Eu me esforço, assim como no casamento. Nós nos esforçamos para amar o nosso cônjuge. Nós nos esforçamos para amar a nossa família, apesar das diferenças, apesar dos problemas. Assim como a família física, de sangue, a família de Deus, assim, nós nos esforçamos para conhecer a doença, o problema do nosso próximo. E assim nós nos mobilizamos. Então, a primeira marca de uma igreja missionária é uma igreja extremamente plural, que valoriza a pluralidade e, quando a diferença, respeita e ama uns aos outros. E a gente vai para o versículo 2, que diz assim: certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho que os chamei. E o que eu quero ressaltar aqui é o começo, que diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. A segunda característica de uma igreja missionária é uma igreja que o centro dela é Jesus. Eles não estavam fazendo qualquer outra coisa que não fosse adorar o Senhor. Adoravam o Senhor e jejuavam. Era uma igreja que estava mais interessada, apesar da perseguição, mais interessada em Jesus e buscar Jesus do que qualquer outra coisa. E muitas vezes, não só na igreja, mas a nossa vida busca muitas outras coisas, menos adorar Jesus. E eu já passei por momentos. Quando começou a pandemia e a gente tinha que fazer lives, a nossa igreja é uma igreja, basicamente, tem bastante idosos, e as pessoas que não eram idosos assim, conseguiam ir para a igreja. A gente colocava as limitações, todo mundo de máscara e tudo mais, e eu pensei assim: meu Deus, a igreja tem que ser a melhor em live, tem que ser o melhor áudio, tem que ser a melhor coisa. E eu busquei tudo isso. E eu quis fazer tudo isso, comprei equipamento para a igreja, eu fiz tudo isso, tudo isso. E começou as lives e eu perguntei para mim mesmo: quem é que está assistindo as lives? Para quê? A pessoa está realmente buscando a live? Porque quem estava em casa eram os idosos, que muitas vezes nem sabiam mexer no celular, nem tinham celular. E eu pensava comigo: o que eu estou buscando no fim das contas? Eu estou buscando obedecer a Deus ou fazer algo por capricho meu? Então talvez, no seu dia a dia, quando Jesus nos pede para que a gente coloque o reino de Deus em primeiro lugar, talvez nós estejamos pensando que nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, fazendo certas coisas que na verdade é capricho nosso. Quando na verdade nós precisamos buscar a Jesus com todo o nosso coração. Nós precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E Ele tem que ser o centro da nossa adoração. Ele tem que ser o centro da nossa vontade. Ele tem que ser o centro da nossa busca. Assim como essa igreja estava adorando o Senhor e jejuava, nossa vida tem que ser de adoração ao Senhor. É uma igreja totalmente centrada em Jesus. E além da adoração, o que me chama a atenção é que eles jejuavam. O jejum aqui nos serve para dizer para a nossa carne e dizer para nós mesmos que o pão não é o único alimento que ele precisa. Que o Espírito é que prevalece, que nós precisamos desesperadamente alimentar o nosso Espírito. Então não é um jejum que é dieta, não é um jejum que simplesmente se abstém da comida e vai fazer outra coisa. É um jejum que enquanto você está sentindo fome, você busca Deus. Você lê a Bíblia, você ora. Então, além de ser uma igreja que adorava ao Senhor e tinha o Senhor como centro da sua adoração, ela buscava com todas as suas forças. Eu não consigo imaginar uma prática espiritual que você prova para si mesmo e para Deus, que você quer buscar Deus de todo o seu coração, quando você está jejuando. Alguém que jejua 40 dias seguidos, só em água, no mínimo prova que ele está interessado realmente em buscar a Deus. No mínimo prova que ele está realmente interessado em Jesus. Então, a segunda marca de uma igreja missionária e plural é uma igreja que o centro dela é Jesus. Tudo converge em Jesus. As conversas amistosas após culto é sobre Jesus. Quando a gente se reúne para comer, as conversas que rolam, apesar de a gente poder conversar sobre outras coisas, mas o centro da nossa conversa é Jesus. O centro da nossa adoração é Jesus. Quando nós falamos com os nossos amigos, alguma hora tem que surgir Jesus. Uma igreja missionária
é missionária por causa de Jesus. É Jesus que comissiona a sua igreja. É Jesus que é o Senhor da sua igreja. É Jesus que vem casar com a sua igreja no fim dos tempos. Tudo roda ao redor de Jesus. E nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Então, além de ser uma igreja plural, é uma igreja que busca Jesus. E por terceiro, é uma igreja que ora e que vai. O versículo 3 diz assim: então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Então, além do Espírito Santo separar, é o Espírito que separou, o Espírito de Deus que coordena sobre a igreja, a gente vai falar um pouco mais para frente, ele separa esses homens, a igreja vai buscar a direção de Deus em jejum e oração. E aí envia os seus missionários. Então, primeiro, é uma igreja que depende de Deus. Não uma igreja que tem uma ideia e vou fazer. Olha, seria muito legal se a gente, sei lá, criasse uma piscina na igreja. Cava o buraco e faz a piscina. Não, é uma igreja que, apesar do Espírito Santo ter chamado Paulo e Barnabé, eles buscam a direção de Deus. Eles buscam a direção de Deus. É uma igreja totalmente dependente de Deus. Se Deus não falar, se Deus não der a direção, a igreja não se mexe. E é óbvio que nem sempre Deus vai trazer uma voz do céu. Nós lemos a Bíblia que é para pregar o evangelho. A gente não vai esperar Deus chegar, mandar um anjo para a gente e falar assim, prega o evangelho aí, Alex. As ordens de Deus estão na Bíblia, então é uma igreja que olha atentamente para a Bíblia, respeita a palavra de Deus e, como ordem de seu Senhor, faz aquilo que ela manda. É uma igreja que depende de Deus e faz. E aí, o ponto é, eles oraram. E a minha pergunta para você e para a gente refletir, qual seria a oração deles nesse momento? Qual vocês acham que é a oração deles? Quando nós nos reunimos na reunião de oração, e lá na nossa igreja nós temos visto muitos milagres, muitas respostas de oração, pessoas doentes que têm recobrado sua saúde, portas de emprego sendo abertas, pessoas sendo curadas, famílias sendo restauradas. Mas, quando a gente olha para a igreja do Novo Testamento, olha a oração que eles fazem em Atos 4:29. Primeiro, eles estavam sendo perseguidos. Pedro estava tendo que se defender diariamente por causa da sua fé. Eles eram preso, solto. Estevão ia morrer mais para frente, e a oração que eles fazem é: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Então, assim, nós podemos e devemos pedir a Deus pelas nossas necessidades. Deus nos pede para que a gente apresente a Ele todas as nossas ansiedades, colocar sobre Ele todas as nossas ansiedades, e Ele cuida de nós. Mas uma oração que pouco temos feito é essa oração, de que capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Nós vivemos num mundo, numa cultura, onde a nossa fé não é perseguida. Nós podemos achar que é, mas quando a gente olha para a igreja perseguida, nós percebemos que a nossa fé não é perseguida. E dentro da nossa cultura, dentro do Brasil, nós temos vergonha e não conseguimos pregar muitas vezes o evangelho. Ou a nossa família, ou os nossos amigos. Esses homens estavam diariamente sendo perseguidos. Esses homens estavam que se defender diante das autoridades diariamente. E a única coisa que eles pedem não é livramento. A única coisa que eles pedem não é segurança. A única coisa que eles pedem não é um local quentinho para dormir. Mas eles pedem: capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra. É uma igreja que está interessada mais na missão e mais no que está no coração de Deus do que no seu próprio bem-estar. Hudson Taylor foi um dos primeiros missionários ao interior da China. Ele morava na Inglaterra, então a viagem para a China demorava 3 meses de navio, mais ou menos. E ele passou por muitas coisas. Estava rolando uma guerra civil na China, ele era um médico, ele criava o hospital explodia. Ele ia morar numa casa, a casa explodia, ele tinha que sair da casa. Ele ia para o interior da China, onde ninguém tinha ido, ele era perseguido. E assim foi, ele casou a primeira vez, teve 8 filhos, 4 dos filhos morreram, a esposa morre, ele casa de novo, 3 anos antes da morte do próprio Hudson Taylor, a segunda esposa dele morre. Então, muitas coisas aconteceram no ministério de Hudson Taylor, assim, que poderiam fazer existir. Em algum momento da vida dele, alguém perguntou para ele assim, o que você tem a dizer sobre os sacrifícios, né? Tudo que você sacrificou lá, a sua família, o seu bem-estar lá na Inglaterra, para você ir para a China, um país totalmente precário naquele momento. E a resposta dele é: eu nunca fiz um sacrifício ao meu Deus. Assim como a igreja de Atos, nós precisamos ser uma igreja que se importa mais com a vontade de Deus do que nosso próprio bem-estar.
O interessante é que quando Jesus comissiona os seus discípulos, ele diz assim, ó, os discípulos dizem para Jesus, Jesus, mas nós deixamos tudo por sua causa. Jesus diz para eles assim, para o homem é impossível ser salvo, mas para Deus nada é impossível. Aí os discípulos perguntam, mas nós deixamos tudo por sua causa. Você está dizendo que para a gente é impossível ser salvo? E a resposta de Jesus é muito interessante, porque ele fala assim, todo aquele que tenha deixado pai, mãe, irmãos, casas, família, receberá 100 vezes mais ainda nesta era. O que é interessante é, Jesus tem uma promessa para nós, que quando nós cuidamos das coisas dele, ele cuida das nossas. Mas negligenciamos essa promessa. Nós negligenciamos essas coisas. E nós queremos fazer tudo com as nossas próprias forças, cuidar da nossa família com toda a nossa força, cuidar do nosso trabalho, cuidar da igreja da nossa forma. Nós queremos correr diante dessas coisas quando Jesus pediu, olhem para a minha vontade, façam a minha vontade, busquem o meu reino e eu cuido dessas coisas. Então uma igreja interessada completamente naquilo que está no coração de Deus, que é a missão. E não simplesmente no seu bem-estar. E não simplesmente na perseguição que estava vindo. Então é uma igreja que depende de Deus. Mas, além de orar, é uma igreja que age em obediência. E aqui é o mais interessante, porque eles impõem as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. E a gente pode pensar que, durante muito tempo, a igreja negligenciou a missão. Houve um tempo em que não existia igreja e missão separada. A igreja era a missão e a missão era a igreja. A igreja tinha uma missão e a missão da igreja era essa, pregar o evangelho. Era tudo junto. Mas houve um tempo que a igreja começou a negligenciar essa missão e começou a não fazer mais a missão. E aí surgem agências missionárias que nos ajudam muito hoje em dia, que nos treinam, que nos capacitam. Mas nós vemos em Atos que é responsabilidade da igreja enviar os irmãos. 2 domingos, vou citar de novo, as crianças vieram à frente aqui e o pastor falou assim, ó, eu espero que daqui saiam muitos missionários. E amém. E é essa igreja que vai enviar. São os pais que enviam os filhos. Meus pais ficam meio tristes ali, mas faz parte. Faz parte. É a igreja que envia os seus missionários. É responsabilidade da igreja a pregação do evangelho. É responsabilidade da igreja treinar os seus membros da igreja para que eles possam pregar o evangelho a outras nações. E por quê? Meus irmãos, olhe para dentro de você. Você foi salvo. Você sabe onde você estava. Eu sei onde eu estava. O Salmo 40 diz que nós estávamos presos num lamaçal de pecados. Mas ele pôs os nossos pés sobre uma rocha. Então olhe para dentro de você. Olhe a obra que Cristo fez na sua vida. Olhe a salvação que Deus te trouxe. Por que nós não iríamos querer isso para o mundo? Por que nós não iríamos querer isso para o mundo caído, para o mundo perdido? É obra da igreja pregar o evangelho. Então eles oram, dependem de Deus, buscam uma direção e aí eles enviam os missionários. Eles estão dizendo para os seus irmãos, ó, nós somos responsáveis pela missão de Deus. A missão é de Deus, mas Deus nos deu essa responsabilidade de enviar, de contribuir, de pregar o evangelho. É uma igreja que ora e vai. Então nós já vimos que é uma igreja plural. Nós já vimos que é uma igreja centrada em Jesus. E nós vimos agora que é uma igreja que ora, que depende da direção de Jesus, mas que também age. E por último, é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. O versículo 4 diz assim, ó, enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegavam para a ilha de Chipre. Lá no versículo 3, no versículo 2, perdão, é o Espírito Santo que separa os irmãos. Então assim, quando Cristo ressuscita, comissiona os seus discípulos, é levado ao céu, o Espírito Santo desce sobre os cristãos. Nesse momento, há uma troca de guia, de autoridade sobre a igreja. O Espírito Santo é quem guia a igreja. O Espírito Santo é quem dá as direções. O Espírito Santo é quem coordena quem vai para lá, quem vai para cá. Quem recebe esse dom, quem recebe aquele dom. É o Espírito Santo que nos nossos dias nos guia para pregar o evangelho para as pessoas. Eu não sei se você já se sentiu incomodado em algum momento do seu trabalho ou com a sua família, de meu Deus, eu preciso pregar o evangelho para essa pessoa. Não é sua carne, não é você mesmo, é o Espírito Santo te guiando. Obedeça ao Espírito Santo. É um comichão que você não consegue se segurar. E que se você não faz isso, você volta para casa triste. Você fala, meu Deus, como é que eu não consegui pregar o evangelho para aquela pessoa? É o Espírito Santo tocando no nosso coração para pregar o evangelho. E nós precisamos de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Nós precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo. E é fato, meus irmãos. Nós vemos as pessoas que são cheias do Espírito Santo.
porque ela sabe o momento de pregar, a forma de pregar, para quem pregar. E nós vemos que o resultado também é do Espírito Santo. Então, se é Ele que está te falando para pregar o Evangelho, é Ele que vai trazer o resultado. Jesus, antes de ser morto, ele diz assim, ó, eu enviarei Espírito, aquele que vai convencer o mundo do pecado, do juízo. Então, assim, nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo guiando a nossa vida. E aí, o interessante é que, em Romanos, a partir do versículo 6, Paulo vai falar sobre a vida no Espírito. E é uma vida dura, porque a nossa carne combate contra o Espírito. Em Romanos 7, ele chega a dizer, quem vai me salvar? Quem vai me salvar dessa carne imunda? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E aí ele chega a perguntar, quem é que vai me salvar disso? E ele diz a resposta, graças a Deus, por Jesus Cristo, Filho de Deus. Uma vida no Espírito é uma vida que você luta contra a sua carne diariamente. E o interessante é que 2 Coríntios 3, 17 diz assim, ó, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Muitas vezes nós nos sentimos presos aos nossos pecados, como o pastor falou. Talvez o seu passado não seja de um passado cristão, bonitinho. Talvez o seu passado seja de muitas feridas, muitas dores. Talvez seja triste. Mas, aonde está o Espírito do Senhor? E nós cremos que todo aquele que é convertido, todo aquele que crê em Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, ali a liberdade. Ali a liberdade. Saulo, durante muito tempo da sua vida, talvez, desde novo, perseguiu a igreja, mandou prender os cristãos. E ele, em sua carta, diz assim, ó, eu não era para ser nem apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Eu não mereço o cargo que eu tenho, eu não mereço a responsabilidade que eu tenho. E talvez seja por isso que ele se cobrava tanto, porque ele perseguia a igreja de Cristo. Mas, para Jesus, não existe o passado de Paulo. Quando Jesus quer te usar, não existe a sua ferida, não existe a sua dor, não existe a sua tristeza. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós encontramos tudo o que nós precisamos. Quando nós olhamos para Cristo, a nossa dor não serve mais. Quando nós olhamos para Cristo, o nosso pecado não serve mais. Quando nós olhamos para Cristo, a nossa tristeza não nos serve mais. Porque nele nós encontramos tudo o que nós precisamos. Nele nós encontramos tudo o que nós precisamos. Então Cristo não olha para o seu passado, mas Ele olha naquilo que Ele te chamou. E você pode ser usado por Cristo. E eu tenho certeza que Deus está te chamando para você ser usado como alguém que vai pregar o Evangelho. Então o Espírito Santo, ele diz, então primeiro ele separa aquelas pessoas da igreja e depois ele envia. Então a gente vê que o Espírito está superior ao cristão. O Espírito é superior à nossa vida. Porque não é Paulo dizendo assim, ó, eu quero ir para tal lugar, e aí eu vou, e a igreja envia. Não, é o Espírito dizendo, separa Paulo, e depois envia Paulo. E nós vemos que Paulo tentou ir para muitos lugares, e ele diz, impedido pelo Espírito, não pude chegar até lá. O Espírito é superior sobre as nossas vidas. Depois, o Espírito é superior sobre a igreja. Então a igreja pode tomar muitos rumos e tomar muitas decisões no conselho, mas se o Espírito Santo diz, é os dois e você vai enviar os dois, a igreja precisa obedecer, porque o Espírito é superior à igreja. E depois o Espírito é superior sobre a missão. Deus é o Deus da missão. Deus é o que está mais interessado na pregação do Evangelho. Deus é o que está mais interessado na conversão de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. E Ele envia o seu Espírito para que essa missão seja concretizada. Ele envia o seu Espírito, que é como se fosse o representante de Deus, como dono da missão aqui na terra. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Então, para a gente concluir, as marcas de uma igreja missionária é uma igreja plural. É uma igreja que ora e que vai, é uma igreja que é centrada em Jesus e é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. E eu dou glória a Deus, porque tem sido uma igreja aqui. Eu tenho visto que é uma igreja, não só plural, mas uma igreja que ama missões. Oswald Smith, que é um missionário canadense, ele diz assim, que não existe... todos nós queremos fazer a vontade de Deus. Amém? E ele diz que não existe nada mais no coração de Deus do que missão. Não existe nada mais latejante no coração de Deus do que missão. Todos nós queremos a volta de Jesus, por exemplo. Jesus disse, o evangelho do reino será pregado a todos os povos e então virá o fim. Se nós queremos a volta de Jesus, se nós queremos obedecer a Deus, nós precisamos olhar para aquilo que Deus quer.
que é a pregação em todos os lugares, que aqueles que nunca ouviram sejam alcançados pela pregação, sejam alcançados pela graça de Deus. Então você, nós somos chamados a pregar o evangelho, a orar e a contribuir financeiramente. Esses dias eu estava pensando, e eu vi um homem falando de que a pergunta não deveria ser se eu sou chamado para pregar o evangelho. A pergunta deveria ser onde eu sou chamado. Todos nós somos chamados. A diferença é onde. Talvez você no seu trabalho, como um arquiteto, como um engenheiro, como um médico, como alguém que trabalha no caixa. Talvez na sua faculdade, na sua escola. A pergunta que você deve fazer para Deus e que eu devo fazer para Deus todos os dias é: Deus, aonde você quer me usar hoje? Aonde você quer que eu pregue o evangelho hoje? Para quem você quer se revelar hoje? Mas todos nós somos chamados a pregar. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua graça, pelo seu amor. Muito obrigado por essa manhã, Pai, pelos meus irmãos aqui. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de dia após dia, ser chamados à pregação do evangelho. Nós te pedimos perdão, porque muitas vezes nós esquecemos disso. Nós te pedimos perdão, porque nós agimos como o povo de Israel no Antigo Testamento, que queria se fechar, Senhor, quando o Senhor nos pede para revelar a sua glória sobre as nações. E agora nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, a pregar o teu evangelho. Nos dê estratégia, nos dê pessoas, nos dê local, Senhor, nos dê momento certo. Nos dê oportunidades para pregar o evangelho. E quando a oportunidade chegar, Senhor, nos ajuda a corajosamente pregar o teu evangelho. Obrigado, porque como filhos o Senhor nos repreende e o Senhor nos chama para o caminho de volta. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.